Olá, 2 Coríntios 13:8 diz assim: porquanto nada podemos contra a verdade, mas somente a favor dela. E João 8:32: e conhecereis a verdade vos libertará. Você que caminha ou que conhece aí os círculos da sociedade, você sabe que essa expressão e esta palavra, ela mexe, ela causa urticária em muita gente. Porque o homem sem Deus e uma sociedade relativizada, ela não gosta de dizer que existem verdades ou que há uma verdade, né? Mas nós que conhecemos a palavra de Deus já sabemos, já entramos por ela e já conhecemos que ela liberta. E a verdade, ela não só liberta, como Paulo falou aqui, porquanto nada podemos contra a verdade, mas só a favor dela. Contra a verdade, não há argumento, né? Ela é um fato. Verdade é um fato e contra fato não há argumento. Então, nós não podemos nada contra ela, só a favor dela. E a verdade liberta em todos os sentidos, E aí Paulo vai falar ainda em Efésios 6,14, falando da verdade como um cinto, né, da justiça. Estais, pois, firmes, trazendo em volta a cintura da verdade, vestindo a couraça da justiça. A verdade, ela traz proteção. O cinto da justiça e da verdade, né, era como que ele ficava aqui protegendo os órgãos vitais e era onde ele também amarrava toda a armadura do soldado romano. Então trazia segurança e proteção. Por isso que Paulo usou essa figura, né, de linguagem para mostrar para nós a importância da verdade. E nós sabemos que hoje nós vivemos uma geração de mudança. Aquilo que alguns anos atrás chocaria, a imoralidade que chocaria alguns anos atrás, hoje ela não está somente sendo vista como algo normal, como está sendo aceita, abraçada e celebrada por muitos setores e muitas pessoas na sociedade. Mas nós estamos na contramão de tudo isso, né? Nós estamos buscando servir a Deus, nós estamos buscando ser modelo para os nossos filhos. E modelo, você sabe que ele deixa uma impressão, né? A impressão pode ser boa ou pode ser ruim, né? E eu pergunto, que tipo de impressão, de legado você está deixando para os seus filhos, né? Então, homens de verdade, homens de honra, como bem disse o pastor, esqueci o nome dele agora, né? Que escreveu um livro sobre homens de honra, né? Ele fala sobre isso, né? São homens que honram suas esposas, são homens que pagam as suas contas, que assumem suas responsabilidades, né? Que dizem a verdade, que vivem aquilo que falam. Um homem de verdade, um homem de honra, uma mulher de honra, ele tem essas características. Aguarda na fila, parece bobagem, mas quando você vê uma pessoa furando uma fila gigante, está todo mundo lá esperando, e ele vem e fura aquela fila, essa pessoa não é uma pessoa de verdade. O caráter dela é duvidoso. Ah, Márcia, mas uma coisa tão banal, sim. A pessoa que é verdadeira, ela é verdadeira numa coisa grande e ela é verdadeira numa coisa pequena, porque é um desrespeito a quem está esperando ali, não é? Há tanto tempo você vinha entrar na frente. A menos que seja um idoso que peça com educação, né? O idoso já tem um lugar dele, nem precisa, né? Então, um homem de verdade, ele tem essas características, uma mulher de verdade tem essas características, né? O caráter, a integridade, né? E deve ser uma qualidade inerente à pessoa verdadeira, né? Viver a retidão diante de um mundo corrupto, é isso que mostra a tua integridade, que mostra que você é uma pessoa de verdade, né? E Provérbios 22:1, vou ler aqui para vocês, fala sobre isso, né? Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. O ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Olha o valor, né, de um homem de caráter, de um homem de verdade.
Seu nome, você tem um nome, você tem um legado, você tem uma identidade que você está passando para os seus filhos e você está deixando onde você convive, por onde você passa. Então, o seu nome, ele tem mais valor do que as riquezas. Riqueza você conquista, riqueza você pode também perder, né? E riqueza não diz quem você é. Infelizmente, a sociedade do consumo, ela olha muito para aquilo que as pessoas têm. Mas riqueza não quer dizer que a pessoa tenha caráter. Não estou dizendo que todo rico é sem caráter, tá? Não. Mas a Bíblia está dizendo que mais vale, se for equiparar, se for colocar numa balança, o bom nome, a integridade, o caráter de uma pessoa, ele tem mais valor do que as riquezas, tá? Então, a integridade é a base de um homem exemplar. E se nós quisermos impedir o colapso da nossa nação, nós temos que ter coragem de caminhar em integridade. E você que acha que a maioria das pessoas está tudo debandando para o lado do solta tudo, deixa tudo, permite tudo, não está. Nós temos uma sociedade conservadora, porque o conservadorismo, ele vem da palavra de Deus, conservadorismo saudável, tá? A tradição saudável vem da palavra de Deus, porque tradição é diferente de tradicionalismo, tá? Tradicionalismo é pernicioso. Tradicionalismo, ele engessa, ele leva o homem para a religiosidade. Agora, a tradição não. A tradição que vocês receberam dos vossos pais está escrito na palavra, né? Então, a tradição ela é importante. Então, se nós quisermos manter uma sociedade coesa, nós precisamos voltar a esses valores. Não tenha medo. Dentro da sua casa, na sua família, você passa os valores que você conhece da palavra de Deus, que você acredita, que você recebeu dos seus pais. Isso é importante nós entendermos, né? Nós precisamos ter essa postura. Samuel era um jovem, mas era respeitado pela exatidão das suas palavras. Ser verdadeiro, autêntico, genuíno e transparente constrói integridade e a restaura quando ela é quebrada. A integridade é a fundação de quem você é, do que a sua família se tornará e do sucesso que os seus negócios terão, tá? Se você é uma pessoa íntegra, pode ter certeza, tua família vai caminhar nesse mesmo caminho, nesse mesmo exemplo, nesse mesmo legado que você está deixando, né? E também você será bem-sucedido nos seus negócios. Tem pessoa que acha que não. Acha que porque nós vivemos num país que a corrupção dominou aí durante muitos anos, você só vai ter as coisas se for como todo mundo. Não pense dessa forma. Deus não trabalha assim e as pessoas honestas, elas vão prevalecer. Um dia a casa cai do ímpio, do corrupto, do mentiroso. A verdade, a mentira nunca prevalece. Assim como a falta de integridade também é a falta de caráter. Um dia eles se manifestam. A pessoa pode ir até um determinado ponto, mas vai chegar um momento que vai cair. A máscara sempre cai. A gente tem que ficar um dia com a cara limpa. Tenha Jesus ou não tenha Jesus. Um dia a máscara cai. Às vezes com Jesus ela cai mais rápido, porque Jesus ele quer nos transformar sempre, ele quer nos moldar, né? E ele vai fazer isso. As pessoas que estão dizendo que tem Jesus e que levam o nome de Jesus, ele vai arrancar as máscaras. Igrejas que não são verdadeiras, Deus vai arrancar as máscaras. Pode ter certeza disso. O Espírito Santo está trabalhando para a integridade. Então, integridade é a fundação de quem você é, como você se comporta quando ninguém está olhando. Eu não sou íntegra, eu não preciso mostrar que eu sou íntegra na rede social. É aqui dentro da minha casa, com quem convive comigo, que eu tenho que mostrar a minha integridade. É isso que é interessante. Sabe, o íntegro, ele não mostra bom ou não mostra o correto perto das pessoas. Ele é íntegro na solidão da sua casa, no seu dia a dia, quando não tem ninguém que conhece ele, que está perto dele, que ele poderia fazer, ele não faz. Isso é integridade, né? Isso é caráter. Então, viver com integridade hoje requer coragem. Seja corajoso e faça a coisa certa, né? Isso vai preservar você e a sua família. Outra questão que hoje nós precisamos nesse caminho da verdade, da integridade, é a pureza sexual, né? Nessa guerra,
O inimigo tem muitas armas, mas a sua preferida contra os homens, e aí eu estou dizendo homem, sexo masculino, é a impureza sexual. Desde o início, desde Adão, né, Satanás tem usado a luxúria, a sensualidade pervertida para destruir a pureza. Muitos homens, eles acham que toda mulher eles têm que olhar, toda mulher eles têm que ter um olhar sensual, lascivo, porque eles acham que por eles serem homem, pode ser assim. E não é, não é, porque Deus exige pureza, tanto da mulher quanto dos homens, né? Então, a natureza carnal terá que ser controlada de um jeito ou de outro, se você não quiser arruinar a sua vida. Sansão, ele era um homem escolhido por Deus para uma missão maravilhosa. Deus deu para ele uma força descomunal, mas ele jogou tudo na lata do lixo por causa da sensualidade. Ele botou os olhos numa mulher e disse, essa agrada aos meus olhos. Aí o pai e a mãe avisou, falou com eles, mas Deus te escolheu, você é nazireu, você tem uma promessa, você não pode fazer isso. Ele disse, não, é essa que eu quero, né? E ele quebrou todos os princípios. Deus disse que ele não poderia beber vinho, né, bebida alcoólica, ele bebeu. Ele nunca poderia tocar num corpo morto, ele tocou. Disse que ele não poderia cortar o cabelo, porque ali estava o sinal da força dele, né, ele cortou. Então Sansão, ele foi rompendo com todas os limites que Deus havia dado para ele. Nazireu é separado, santificado para um propósito que Deus tinha com ele, mas ele jogou isso fora, ele passou por cima. E o fim dele foi o quê? Vergonha, morte pelo próprio inimigo, ter os 2 olhos furados, né? E ficar ali rodando para todo mundo batendo palma e fazendo chacota com ele. O forte que perdeu toda a força, né? Então, Davi também, né? Davi era um homem que em tudo ele tinha sucesso. Davi havia vencido Saul, que era um algoz que se tornou, né, um algoz terrível contra ele, a morte, tentando matá-lo. Davi fugiu da morte várias vezes, correndo de Saul, venceu isso. Mas depois ele se deixa, né, vencer por um olhar sensual, por uma mulher de corpo bonito, que ele botou os olhos, ele não conseguiu vencer aquilo ali. E ali ele caiu feio. E a casa de Davi sofreu feio com isso também. Então, os olhos das pessoas estão voltados para nós. Se você leva a palavra de Deus, se você leva o nome de Jesus nos seus lábios, seja verdadeiro, seja autêntico, seja honesto, seja íntegro, porque Deus está te vendo. E não é para ninguém, você precisa ser primeiro para você mesmo. A integridade começa com eu sendo íntegra para mim mesma. E depois Deus está te vendo. E aí isso vai repercutir para quem está convivendo com você e num sentido mais amplo também. As pessoas saberão quem é você. Fique com esta palavra, que o Senhor te abençoe. Passe essa palavra para alguém, mande para alguém, curta aí, se inscreva no canal. Deixe o seu like, o seu joinha aí. Eu te agradeço muito, 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 muito de coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus.